Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho os vídeos, certo? E principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, né, faça o print da tela, daquele gráfico, daquela tabela, daquela questão que chamar a sua atenção, certo? Você printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e você vai desenvolver os seus estudos. Show? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, aos fenômenos radioativos ou a radioatividade. Bom, já trabalhamos aqui tópicos como os tipos de radiação, fissão nuclear, os reatores nucleares, bomba atômica, fusão nuclear, certo? Na nossa aula, vamos estar trabalhando uma das aplicações dos fenômenos radioativos, a datação, certo? Vamos falar aqui, por exemplo, do carbono 14, que é um dos métodos utilizados para a gente descobrir a idade dos fósseis. Show? Então vamos lá, vamos acompanhar a turminha. Bom, primeiramente falando sobre o átomo. Já que estamos falando de radioatividade, e a radioatividade é um fenômeno nuclear. Então a gente precisa relembrar o átomo. O átomo ele é composto de duas regiões. Então hoje nós sabemos que nós temos um núcleo e nesse núcleo vão estar presentes os prótons, certo? E os nêutrons. E nós temos uma outra região, né, que vai circundar o núcleo, a eletrosfera, onde nós vamos ter os elétrons. Lembrando que os prótons eles vão ter uma carga positiva, os elétrons uma carga elétrica negativa e os nêutrons eles não apresentam carga elétrica. Show? Duas características atômicas que precisamos ter em mente, certo? É o Z e o A. O Z é o número atômico que vai indicar, né, que indica a quantidade de prótons presentes no núcleo. O número atômico é a identidade do átomo, é o RG do átomo, certo? E nós temos o número de massa, que vai ser o somatório de prótons, certo? Mais nêutrons, que são as partículas presentes no núcleo atômico. O número atômico, o Z, é o número que aparece na região inferior, certo? E o número que aparece na parte de cima, né, na região superior, vai ser o número de massa. Show? Então vamos lá. Os fenômenos, existem substâncias que vão estar emitindo radiação. Então, radiações são ondas eletromagnéticas ou então partículas, certo, que viajam pelo espaço e se propagam com velocidade e energia elevadas, podendo penetrar vários materiais e produzir efeitos sobre eles. Podem ser originados a partir de fontes naturais ou então produzidas pelo homem. Turma, os átomos, nós podemos ter núcleos estáveis ou então núcleos que vão apresentar uma certa instabilidade, certo? E aí esses núcleos que apresentam uma certa instabilidade vão ser os núcleos radioativos, ou então elementos radioativos, certo? Turminha, para que eles possam adquirir novamente estabilidade, eles vão ter que liberar um pouco do excesso de energia, certo? Então, é esse excesso de energia que pode ser uma onda eletromagnética, como uma radiação gama, ou então partículas que vão ser expulsas, levando um pouco dessa energia. Aí nós vamos ter a radiação alfa e a radiação beta. Então, a estabilidade ela vai ser obtida, né, de forma quando nós temos a liberação desse excesso de energia, através de ondas eletromagnéticas ou de partículas, certo? Também aqui a gente precisa relembrar a ideia de meia-vida, porque vamos falar mais na frente da datação de fósseis, certo? Utilizando, por exemplo, o carbono 14. Existem outros elementos
que podem ser também usados na datação de utensílios ou então de rochas, mas para seres vivos é o carbono 14. E nisso, a ideia de meia-vida, né, vai ser necessária. Turma, a meia-vida, também conhecida como período de semidesintegração, porque à medida que o átomo radioativo, o elemento radioativo, está emitindo radiação, ele está sofrendo uma desintegração. A desintegração é a emissão de radiação, que podem ser partículas ou ondas eletromagnéticas. E toda vez que ele eliminar partículas, eu vou ter a transformação de um elemento em outro. Show de bola? Então, por isso, o período de semidesintegração. Então, é o tempo necessário para que metade do número de átomos do isótopo radioativo presente, né, se desintegre. Ou seja, é o tempo necessário para que a quantidade de radiação de elemento radioativo caia pela metade. Eu trouxe aqui um gráfico, certo? Então, eu vou ter inicialmente 100% do elemento radioativo. Depois de um certo tempo, eu vou ter apenas a metade, ó, 50%. Então, é esse tempo que, por exemplo, aqui no gráfico é de 12 segundos. Então, após 12 segundos, eu vou ter a metade do átomo radioativo. Então, aquela radiação ela vai cair pela metade. Aí, olha só, mais 12 segundos, ou seja, 24 segundos depois, a quantidade foi reduzida para 25%, ou seja, a metade do valor que era de 50. E isso vai se processando até chegar àquele ponto onde a substância não emite mais radiação. Ou então, a quantidade de radiação emitida vai ser extremamente pequena, então não gerando nenhum efeito, tanto no meio quanto para os seres vivos. Show? Então, o tempo necessário para que a quantidade de radiação caia pela metade, chamamos de meia-vida. Essa desintegração, como eu citei, é a emissão de partículas, né? Partículas alfa ou então partículas beta. E sempre que um átomo emitir partícula, ele vai se transformar em outro, ó, o X transformando-se em Y. E aqui na tabela nós temos alguns radioisótopos, ou seja, são isótopos que vão estar emitindo radiação. E ao lado nós temos a meia-vida deles, né, as meias-vidas. Ó, o do urânio 235, né, o tempo para que a quantidade de urânio 235 caia pela metade, 7,1 vezes 10 elevado a 8 anos. Então, aqui nós estamos falando de bilhões de anos, ok? Já, por exemplo, o astato 215, ele precisa de um tempo igual a 10 a menos 4 segundos, 0,0001 segundos, para que a metade, né, para que a quantidade de astato caia pela metade. Então, aqui eu tenho uma meia-vida extremamente pequena. O urânio apresenta uma meia-vida extremamente grande. Então, isso vai variar de elemento para elemento, né? É uma característica própria do elemento radioativo, turminha, certo? Falamos de radioisótopos. Na tabela anterior, falamos de radioisótopos. Então, os radioisótopos são os isótopos que emitem radiação. Mas espera aí, o que são isótopos? Turma, isótopos são aqueles elementos químicos, né, que vão apresentar o mesmo número atômico, mas massas diferentes. O hidrogênio, por exemplo, nós temos 3 isótopos. O hidrogênio comum, o deutério, que tem massa 2, e o trítio, que tem massa 3. O carbono, também nós temos 3 isótopos para o carbono. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14, certo? Urânio, urânio 238, urânio 235. Observe na tela que nós destacamos em vermelho, né, alguns isótopos. Por quê? Porque esses que estão em vermelho são isótopos ou radioisótopos. São isótopos radiativos, são aqueles que vão emitir radiação. Nem todo isótopo ele é radioisótopo. Tudo bem, turminha? E
falamos do carbono 14. Então nós temos aqui, certo, a figura de uma múmia. E quando há uma descoberta como essa, né, há um grande interesse para se descobrir a idade, né, dessa múmia, né, a idade desse fóssil, tudo bem? E há essa curiosidade. Agora a pergunta é, como podemos descobrir essa idade? Será que ele vem junto com um RG, né, uma certidão de nascimento? Porque aí a gente vai saber. Aí não vamos comparar com a data atual. Poxa, ele tem tantos mil anos. Não, não vem. Infelizmente não vem com RG, não vem com uma certidão de nascimento. Então nós vamos ter que trabalhar com a ciência, com conhecimentos científicos, muita química e muita física para poder a gente descobrir a idade dos fósseis. O carbono 14 é um isótopo radioativo, né, de número de massa 14. Quando você ouve, por exemplo, Césio 137, esse termo 137 é a massa daquele isótopo. Então, é o césio que tem massa, certo, igual a 137. No caso do carbono, nós temos o carbono 14, né? Esse carbono ele é assimilado por todos os organismos, tanto vegetais quanto animais. Por isso que o carbono 14 ele pode ser usado na datação de fósseis, porque todo ser vivo vai apresentar carbono na sua constituição. Show de bola, turminha? Como que esse carbono 14 ele é originado? Ele é formado? Ele é formado, turma, na atmosfera, né? Numa região chamada de estratosfera. Bom, nós vamos ter presente, né, no ar, na atmosfera, o nitrogênio, certo? Esse nitrogênio, ele pode receber, ele pode interagir com um nêutron, tudo bem? Através, né, de bombardeios de raios cósmicos. Então, estamos falando de uma região extremamente elevada, nessa altura extremamente grande. Então, nessa região há essa situação, né, de estar recebendo os raios cósmicos. Então, nós vamos ter a reação do nitrogênio com o nêutron, tudo bem? E aí o que acontece? Nós vamos ter a eliminação de um próton e a formação, certo, de um novo elemento. Então vai sair o nitrogênio e vai ser formado o carbono. Só que esse carbono é o carbono 14. E o carbono 14, ele é radioativo. Tudo bem? Olha só, essa reação, né, do nitrogênio com o nêutron ou neutrino, ele acontece na estratosfera, tudo bem? E esse nitrogênio, ele vai acabar sendo, gerando o carbono. Esse carbono, ele vai estar compondo a nossa atmosfera, porque na atmosfera nós temos o gás carbônico, o CO2. A maioria dos carbonos, do CO2, né, a maioria dos dióxidos de carbono, é o carbono 12, é o carbono comum. Mas uma quantidade pequena, mas existe uma quantidade desses carbonos serem carbono 14. Então eu vou ter o carbono, certo? Vinculado ao dióxido de carbono. Esse carbono 14 radioativo estando presente no dióxido de carbono. Aí o que acontece? O dióxido de carbono ele faz parte da fotossíntese. Então as plantas estarão assimilando esse carbono 14, certo? Fazendo parte de toda a composição da planta, né? Da árvore. Então, o que acontece? Vou ter carbono 14 nas folhas, no tronco, nas raízes, nos frutos. Show de bola? E o que acontece? Nós vamos ter os herbívoros que vão estar se alimentando dessa planta, né? E aí, esse carbono 14 ele vai acabar passando para os herbívoros. E existem os carnívoros que vão estar se alimentando desses herbívoros, que uma parte, certo, daquela glicose originada a partir da fotossíntese, que tem um carbono 14, uma parte vai ser transferida para os carnívoros, né? Nós, os seres humanos, nós somos onívoros. Então, se alimentamos de plantas e se alimentamos também de animais. Então, o que acontece? O ser humano, enquanto ele estiver vivo,
ele vai apresentar um nível X de carbono 14. Sim, você deve estar imaginando, poxa, eu sou radioativo. Sim, nós emitimos radiação, certo? Se a gente passar o contador Geiger em nosso corpo, ele vai acusar, só que vai acusar uma radiação extremamente pequena, não vai gerar nenhum problema, tanto para a gente, quanto para qualquer outra pessoa, né, que estiver ao nosso redor, o nosso convívio. Mas sim, nós emitimos radiação, porque alguns dos carbonos que compõem o nosso organismo é do tipo carbono 14. Então, os organismos vegetais e animais, né, eles vão absorvendo o carbono 14 ao longo de toda a sua vida, sendo que a sua concentração vai aumentando até ser estabelecido um equilíbrio, certo? Então, a partir de um certo ponto, a quantidade de carbono 14 não varia mais. Isso vai permanecer constante enquanto aquele ser vivo continuar vivo, certo? No entanto, quando a planta, o ser humano, o animal morre, olha só, o carbono deixa de ser absorvido e passa apenas a se desintegrar. Então, o que acontece? A partir do momento que aquele ser vivo morreu, ele não vai mais se alimentar, tudo bem? Então, ele não vai mais ingerir carbono 14. Então, o que está nele vai começar a sofrer a desintegração. O que é isso? É a emissão de partículas, ele vai voltar para a forma de nitrogênio, certo? O nitrogênio 14. Então, esse processo é o processo da desintegração. Com isso em mente, os cientistas usam carbono 14 para determinar a idade de fósseis de animais e de vegetais, ou de qualquer objeto que seja subproduto, né? Ou seja, folhas, restos de troncos, tudo bem? O esqueleto, certo? Então, os subprodutos dos seres vivos. Nós conseguimos obter, a gente consegue datar esses animais, esses fósseis, tudo bem? Com base no quê? Com base na ideia da meia-vida. A partir do momento que, por exemplo, o ser humano deixa de se alimentar, né, morreu, então essa quantidade de carbono ele vai começar a diminuir. Hoje sabemos quanto nós temos de carbono 14, hoje, certo? Aí foi encontrado um fóssil. Os cientistas vão descobrir quanto de carbono 14 ainda existe naquele fóssil. E eles vão comparar com o que nós temos, certo? Então, por exemplo, se encontrarem a quantidade naquele fóssil equivalente a 50% de um ser humano vivo, então isso quer dizer que aconteceu uma meia-vida, A meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Então, se a quantidade de carbono 14 naquele fóssil é de 50%, é porque aconteceu uma meia-vida. Então, aquele fóssil morreu, certo? Morreu há 5.730 anos atrás. Show de bola? Se a quantidade de carbono 14 for equivalente a 25%, 25% quer dizer que aconteceram duas meias-vidas, ou dois períodos de desintegração. Primeira, 50%, a segunda, 25%. Então, eu vou ter 5.730 mais 5.730 anos, 11.460 anos. Então, isso quer dizer que aquele fóssil, ele morreu, certo? Há 11.460 anos. Esse processo ele pode acontecer até 10 meias-vidas. Então, por volta de 40, 50 mil anos, é possível a gente fazer essa datação. Depois de 50 mil anos, a quantidade de carbono presente é muito pequena. Então, vai gerar o que chamamos de ruído. Então, vamos ter muita incerteza na quantidade de carbono 14. Então, nós vamos perder a precisão, certo? A precisão.
Então, até 10 meias vidas, né? Aí vão para 57 mil anos, 50 mil anos. É possível. Mais disso já não é mais possível. Tudo bem, turminha? A nossa aula sobre carbono 14. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Valeu.